Olá, alunos! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Professora da Rede Municipal de Teresina, sejam bem-vindos, continuem com a gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para nós brasileiros, certo? Que é sobre as minorias no Brasil e o uso do território. Nós vamos entender o conceito de minoria e como é utilizado o território por algumas minorias. Então, o que nós vamos aprender? Reconhecer os direitos. Quando se fala de minoria, a gente vai falar, consequentemente, de direito. Do uso do território pelos povos indígenas originários, pelas comunidades remanescentes de quilombos, pelos ribeirinhos, pelos poceiros, pelos caiçaras, dentre outros grupos sociais do campo e da sociedade e da cidade. Nós vamos focar especialmente nos indígenas e nos quilombos, certo? Perceber como se espacializam essas comunidades no Brasil, de minorias, as comunidades quilombolas, grupos indígenas, caiçaras, dentre outros, utilizando mapas de diferentes escalas. Vamos lá? Esse assunto você vai encontrar no capítulo 77, aliás, no capítulo 6 do livro de vocês, onde fala de heterogeneidade da população brasileira, páginas 77 e 78, na unidade 2. Bom, vamos partir do princípio. O que são minorias para você? Minoria não tem nada a ver com quantidade, certo? Eu coloquei até aí abaixo, olha só. Minoria não tem nada a ver com quantidade, ok? Para a sociologia, eu trouxe uma definição da sociologia, porque é importante. A sociologia refere-se, minorias, a grupos sociais historicamente excluídos, guardem essa palavra, foram historicamente excluídos do processo de garantia dos direitos básicos, por questões étnicas, de origem, por questões financeiras e por questões de gênero, homem, mulher, trans e sexualidade. Né? As minorias, elas vivem em situação de desvantagem, certo? Aquela historinha de privilegiado, menos privilegiado, vocês costumam ver aí nas redes sociais. E as minorias também sofrem perseguições, elas são, como eu falei, excluídas da sociedade, e aí nós vamos ver mais adiante. Antes de falar sobre as características das minorias e quais tipos de minorias, eu queria mostrar para vocês como se chegou a este conceito de minoria no mundo. O mundo ele passou por um momento muito sombrio, que foi a Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos o nazismo em ascensão na Alemanha, causando um terror mesmo a várias pessoas, perseguição de ciganos, perseguição a judeus, principalmente, né? Tanto ciganos como judeus eram os mais perseguidos. Tinha perseguição com pessoas que eram inimigas políticas. Essas pessoas, olha só, veja no canto direito, elas eram marcadas, né? Elas tinham um uniforme e elas eram marcadas, por exemplo, com a bandeira vermelha, inimigo político. Se tinha a bandeira vermelha e uma outra bandeira, né, ao contrário, que formava a estrela de Davi, além de ser inimigo político, ele era judeus. Então tinha um ódio dentro deles contra judeus, por isso que ocasionou depois o caso do Holocausto. Mas não só judeus, pessoas antissociais eram representadas por bandeiras pretas. O que é uma pessoa antissocial? Pessoa antissocial é uma pessoa simplesmente que não gosta de estar no meio da sociedade, que prefere ficar em casa, isolada. Até isso eles eram contra essas pessoas, certo? Nós temos também homossexuais que eram com bandeira rosa, eram marcadas, né? Era como se fosse um estigma na época do nazismo na Alemanha. Então tinha várias marcações, e essas marcações determinavam ou detenção, tortura, ou experimento científico, ou pior, né? Morte. Então, após esse período obscuro da nossa história da humanidade,
A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela foi criada e com ela criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos para reconhecer essas pessoas, né, mais específicas que sofreram preconceito na época e que ainda hoje existem muitas que sofrem preconceito no nosso dia a dia. Então, no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, vamos ler aí pra gente, toda pessoa tem capacidade, olha só, toda pessoa, né, tem capacidade para gozar dos direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção, não posso distinguir, de qualquer espécie, religião, não interessa, né? Os nazistas, eles perseguiam muitos evangélicos, que não eram católicos, no caso, de raça, cor, sexo, língua. Imagina aí você não poder falar a sua língua, né, num país simplesmente por conta de um preconceito. Opinião política ou de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então foi a partir de um período obscuro que nós tentamos não apagar, né, mas aprender com eles, que surgiu a Declaração dos Direitos Humanos e aí surgiu também, começaram-se a estudar as minorias que sofrem desvantagens todos os dias devido às suas características, certo? A Declaração Universal de Direitos Humanos foi muito importante para várias constituições no mundo, certo? Nós tivemos no artigo 3 da Constituição Federal, onde trata especificamente de minorias, que diz assim: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade justa, livre e solidária. Por que justa, livre e solidária é importante para a questão das minorias no Brasil? Você acha o Brasil justo? Você consegue ser livre no nosso país? De ir onde quiser, sem ser, por exemplo, parado pela polícia, você pode entrar em qualquer lugar, sem as pessoas perceberem a roupa que você está vestindo ou querer te retirar do lugar. Você ser solidário, né, com outra pessoa, ou outra pessoa ser solidária com você. Você reconhece isso no nosso país? Mas está lá na nossa Constituição. Garantir o desenvolvimento nacional, né? Tudo bem. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Marginalizar. Às vezes a gente chama, né? Fulano é um marginal. O que é marginal? A gente tem que se ater com os conceitos. Marginalizar é colocar numa situação periférica, né? É esconder, é retirar da sociedade. Eu estou retirando do meu meio, do meu espaço. Estou marginalizando alguém. Então a Constituição, né, é que você quer, na verdade, erradicar essa marginalização para diminuir a desigualdade. Promover o bem-estar de todos. Você tem bem-estar? Sem preconceitos de origem, cor, sexo, raça, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse é um artigo importante da nossa Constituição, muito bonito e que deve ser posto em prática, né? Ser fiscalizado, para diminuir as diferenças entre minorias e a sociedade dominante. Quais são as características das minorias sociais? Vamos lá? Eles possuem características. Não é todo mundo que será minoria. Professor, o fulaninho me chamou de branquelo, sou minoria. Não é assim não, tá bom? Minoria, as características, vocês vão aí se identificar ou não. Incapacidade de autoproteção. Você não consegue se proteger de um movimento
de direita, de extrema direita, né? Que eles são mais voltados para a questão dos dominantes, que existem dominantes e dominados, ok? Demanda proteção do Estado. As minorias, elas precisam de leis específicas para poder sobreviver. Como é o caso da questão racial, por exemplo, foi criada lei contra o racismo inafiançável, justamente para se proteger de situações constrangedoras, certo? Também existem leis já voltadas para a questão de gênero, pessoas trans, mas infelizmente o Brasil é um dos países que mais matam pessoas trans no mundo, certo? Vulnerabilidade social, a pessoa não tem condição. Por que a pessoa não tem condição? Porque a pessoa nasceu com uma característica da minoria. E por isso ela não consegue arranjar emprego, ela não consegue ascender socialmente, certo? Distanciamento do padrão hegemônico. Que padrão hegemônico é esse que nós temos no Brasil? Nem sempre está relacionado à cor, ok? O padrão hegemônico do Brasil que nós temos é você ter influência política, você ter de condição financeira, você vir de uma família, né, abastarda, você ter educação de alto nível, você ser branco, né? Quando você é branco e bonito ainda mais, aí que você entra no padrão hegemônico. Só que esse padrão é um padrão de todos? Não, né? Na escola vai existir aquele que é mais gordinho, na escola vai existir aquele que possui óculos, na escola vai existir aquele que possui deficiência de audição, por exemplo, certo? Possui dificuldades, que não está padronizado aquilo que a gente considera, entre aspas, normal, que foi imposto, né, na nossa mente. Sofre opressão social, ok? Aí aí são várias pessoas que sofrem. Eu vou falar do caso do gênero, né? A mulher ela sofre muita opressão social no mundo e no nosso país também. Precárias representações institucionais. As representações dos movimentos sociais, eles existem para defender essas minorias, mas eles não conseguem dar conta. Exemplos de minorias, vamos lá. Juventude negra. O que a juventude negra é uma minoria? Ora, basta você olhar os índices de violência no Brasil, de mortalidade de jovens, e você vai ver que a maior parte de jovens que morrem no Brasil são negros. E são mortos por quê? Por alguma operação da polícia, geralmente, ou por questão de tráfico de drogas, estava traficando porque não tem uma melhor oportunidade de vida, porque não é fácil. Não é fácil. Eu sei que não deve ser fácil você estudar, né, com poucos recursos, tentar sair da situação que você se encontra, que é uma situação difícil pra caramba, para ascender socialmente, não é fácil, não é fácil. Então, às vezes, o jovem, ele procura o quê? Um caminho mais fácil. Às vezes, traficar. Às vezes, o traficante alicia ele, mostra que é bom, mas é um caminho errado, né? Um caminho que leva quase sempre à morte ou à cadeia. Grupos LGBTQIA+, fazem parte das minorias, porque existe um preconceito muito grande. Esse preconceito vem desde da questão da nossa religião, principalmente, certo? Mulheres negras. A mulher negra, ela tem uma intersecção, né? Além de ser negra, ela é mulher. Então, ela sofre uma desvantagem ainda maior do que as outras pessoas no quesito racial e gênero. Mulheres são minorias, pessoas com deficiências, certo? Quando eu falo mulheres, olha, veja só, a mulher, ela é a maioria no nosso país. Existem mais mulheres do que homens no nosso país. Por isso que minoria não tem relação com quantidade, certo?
no nosso país existem mais mulheres do que homens. Porém, quem sofre mais preconceito, quem sofre problemas, por exemplo, para arranjar emprego, para continuar no emprego, são as mulheres, né? É contraditório. Grupos étnicos que vamos estudar, de indígenas, certo? Porque eles têm um outro costume, uma outra língua, eles vivem de uma outra maneira. E aí você que está adaptado a uma outra cultura, a um outro tipo de cultura, ou foi adaptado a um outro tipo de cultura, começa a ver aquilo como uma aberração, como uma coisa estranha. Por isso que eles são minorias remanescentes de quilombos, certo? Principalmente filhos e netos, aliás, mais netos, né, de ex-escravizados africanos. População ribeirinha, que é a população que vive próximo dos rios. A população ribeirinha a gente não vai abordar aqui, mas a população ribeirinha ela vive próximo dos rios. Ela tem uma tradição cultural, ela tem uma organização social, por exemplo, ela vive da pesca dos rios, ela vive do extrativismo, né, algumas de agricultura de subsistência. Nós temos os poceiros, que são aqueles que não têm terra, mas quando eles encontram uma terra onde não está tendo nenhuma utilidade nela, eles acabam se apossando da terra, passando um tempo, aí depois eles entram com um processo no INCRA, né, de legalização do seu território, certo? E os caiçaras? Olha só, os caiçaras é uma questão interessante. Os caiçaras, eles são uma minoria ali da região do litoral do sul do Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, vai até o litoral de Santa Catarina. Eles vivem da pesca marítima e também da agricultura de subsistência, certo? Agricultura primitiva, sem muita modernização, sem técnica. Os caiçaras, eles são descendentes de ancestrais, certo? Mas que tipos de ancestrais? Porque eles são uma mistura do índio e do português, principalmente, é o que caracteriza essa comunidade, e também com africanos, mas é mais de índios e portugueses. Além disso, eles têm um território específico, por isso que são minorias, certo? Que é aquela região que eu falei para vocês, no sudeste e uma parte do sul do Brasil no litoral. E eles têm uma organização naquela região, uma organização espacial. Por isso que eles são considerados minorias. Mas vamos falar da questão indígena do Brasil. Né? Os indígenas que eu falei para vocês é uma das minorias que existem no nosso país. Sobre os indígenas, o censo de 2010 registrou que a população indígena brasileira ultrapassa 896 mil indivíduos, certo? Pertencentes a 305 etnias. Então, são várias tribos, de várias etnias, com várias línguas diferentes. E se concentram principalmente aonde? Olha só, basta olhar para o mapa aqui do lado, onde nós temos aqui a região norte do Brasil e um pouco da região nordeste, né? Aqui no Maranhão principalmente, vocês estão vendo, e centro-oeste também. O principal desafio dos indígenas, além dos outros, é a questão de demarcação de terras indígenas. Vamos fazer a leitura rapidinho aí do nosso mapa. Esse mapa aí, ó, tá falando do quê? Situação legal das terras indígenas no Brasil, né? As terras que são legalizadas, que pertencem a indígenas no Brasil. Aí nós temos, né, o estado em branco e terras indígenas em situação. A verde é que são já terras declaradas, que são terras declaradas, certo? Alguém que diz aqui é um território indígena, mas ainda não foi estudado por antropólogos, sociólogos da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, né, que foi criada justamente para proteger
esses direitos originários, desses povos originários. Uma vez que esses povos, né, porque eu não estou falando de uma etnia só, falando de várias, eles foram praticamente dizimados desse território por conta do período do Brasil colonial. Aí nós temos de roxo as terras confirmadas, que são terras que já foram estudadas, né? As terras delimitadas, que após um estudo, a FUNAI vai lá e já delimita a terra para ser o quê? Homologada, né? Reconhecida e depois regularizada, ser entregue para elas os papéis. Veja que de laranja são terras regularizadas. A maior parte de terras regularizadas se encontra na região norte, especialmente, olha só, entre as fronteiras do Brasil. Veja como o Brasil ele vai avançando, né, e vai tirando essas terras dos índios, vai gerando conflitos com os indígenas, principalmente devido ao avanço da agricultura na região centro-oeste, que já avançou bastante, e está agora na região norte, desmatando muito ali a floresta amazônica. Bom, eu trouxe aqui questões importantes sobre os indígenas, que é o artigo 231 da nossa Constituição, capítulo 8, que diz assim: são reconhecidas aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras, que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, então a União é que irá demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Só que é uma situação tão vulnerável para os indígenas, já que eles sofreram já há bastante tempo e muitas tribos foram dizimadas, ficaram poucas tribos ainda e eles tentam resistir, né, no tempo, na história, que foi criada a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, para proteger esse direito originário deles que ninguém pode tirar, porque afinal de contas foram eles eram que pertenciam a esse território e chegaram invasores, que são os portugueses, né? Então, para a FUNAI, em 96, teve um decreto que dizia assim: serão administrativamente demarcadas por iniciativa e sob a orientação do órgão federal de assistência ao índio. A FUNAI ela passa a demarcar os territórios indígenas, mas quem dá a confirmação, a regularização, é a assinatura do nosso presidente. Sobre o índio, existem conflitos entre índios e ruralistas, claro, certo? Teve uma PEC 215 que queria retirar da FUNAI o direito de demarcar a terra indígena para entregar para o Congresso, né, a regularização. Só que o Congresso, a maior parte das pessoas que estão no Congresso são da bancada ruralistas. Então, eles iriam aprovar alguma regularização de terra para tribos indígenas? Óbvio que não, né? Ninguém cai nesse conto. Também teve a medida provisória de 870, que transferiu, né, isso é uma questão, um conflito muito grande, que transferiu a responsabilidade sobre a demarcação de terras indígenas e quilombolas para o MAPA, né? O que é o MAPA? MAPA é o Ministério da Agricultura, certo? Ministério da Agricultura, pasta coordenada também por ruralistas. Então, os ruralistas fizeram de tudo, já que eles são a maioria no Congresso, para poder ter esse direito de demarcar terras indígenas, que é claro que eles não iriam fazer demarcação nenhuma, né? Quase nada. Só que isso depois foi derrubado. É importante lembrar, né, que teve um movimento muito grande em 2019, em abril, que foi o Movimento Terra Livre, feito pelos indígenas. Eles lutam muito por isso, e aí tudo isso foi derrubado e o governo federal continua sendo aquele, aliás, o presidente continua sendo aquele que assina a regularização da terra, mas quem demarca e quem entrega o processo é a FUNAI e não o Congresso e muito menos o Ministério da Agricultura.
O argumento dos ruralistas, né, para essa questão, que a população de 0,44% para 13% do território, ou seja, a população é muito pouca, mais de 800 mil indígenas para um território, para uma porção de território muito grande, já que o Brasil é extenso. Isso é o argumento deles, certo? E o argumento indígena é que existe muita terra, mas muita terra mesmo, por isso que falamos em concentração de terra, latifúndio, para pouco fazendeiro, certo? Então, são os dois argumentos. Por que que demarcar terras indígenas é importante, especialmente agora que vivemos uma crise ambiental no mundo? Porque, veja só, nessa imagem do canto direito, uma terra que não é indígena, mas que pertence a algum ruralista, né, que passou um madeireiro aqui, retirou toda a floresta, e uma terra do lado, que é indígena, que não pode invadir, porque ele já tem a regularização dessa terra. Veja, preservação das florestas, da biodiversidade. Questão dos quilombos, também a gente não pode deixar de falar. A questão dos quilombos é bem mais complexa. Por quê? Porque os indígenas, eles tiveram direito à terra desde a Constituição de 1934, muito tempo, certo? Porém, os quilombolas, né, os remanescentes de quilombos, eles só tiveram esse direito na Constituição de 98, com o ato provisório, Constituição Federal, artigo 68, que diz: aos remanescentes, que são aqueles que sobreviveram à cultura dominante das comunidades dos quilombos, que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos, certo? E aí eu trouxe um mapa para vocês, olha só, no mapa onde há mais terras quilombolas é na região nordeste do Brasil, como vocês podem ver, e também tem aqui Minas Gerais, né, com bastante terras quilombolas. E um fato interessante, são mais de 16 milhões de pessoas que fazem parte desses territórios quilombolas. Infelizmente, poucos são regularizados, poucos sentido. Por exemplo, no Piauí, nós temos 60 territórios quilombolas que estão em processo de regularização pelo INCRA. Porém, somente 5 são regularizados. Vamos para a atividade. Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas com frequência. Evoluíram desse modo ao longo dos séculos. Outras sociedades se tornaram multiétnicas mais rapidamente como resultado de políticas incentivando a imigração ou por conta dos legados coloniais imperiais. Nosso Brasil, por exemplo, ele é um país multiétnico por conta da sua história. Do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o modelo de sociedade descrito demanda, simultaneamente, né, defesa do patriotismo e a rejeição do hibridismo? Não, porque quando eu defendo o patriotismo, eu estou negando outras pátrias. Universalização de direitos e respeito à diversidade? Sim, né? Então, a letra correta é a letra B. Segregação do território não pode ser. Política de compensação, homogeneização não existe na questão de minorias, existe a diversidade. Padronização também não existe na questão das minorias, ok? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido sobre minorias no Brasil e até a próxima.